Olá, pessoal! Saudações a todos, sejam muito bem-vindos à nossa 12ª mesa do primeiro Templo de Escritas, Festa Literária Internacional da Língua Portuguesa, evento organizado pelo Fórum Mais Cultura, Revista Malar Margens e Lavatsongo, com os curadores Abreu Pache, Amossi Mocavelli, Amanda Vital e Nuno Hall, e com assistência técnica de Amanda Vital, essa que vos fala. Abrimos, portanto, a mesa, a contribuição da história oral nas literaturas africanas de língua portuguesa, com os participantes Ludmila Mendes, pesquisadora e professora universitária do Brasil, Gociante Patissa, escritor, jornalista e membro da União dos Escritores Angolanos, de Angola, e nosso moderador Dionísio Baúli, crítico de arte e professor universitário de Moçambique. Aguardamos ainda a participação de Antônio Fonseca, poeta, escritor e ensaísta de Angola, e Marcelo Panguana, escritor e jornalista de Moçambique. Esperamos que eles ingressem em breve. Desejamos a todos uma ótima mesa e agora eu passo a palavra ao Dionísio. Obrigada. Boa noite, boa tarde e bom dia, como diria a Rádio Moçambique, conforme a hora que nos escute. Nós cá temos uma tradição de termos crescido a escutar a Rádio Moçambique, desde o momento da clandestinidade até o momento em que conseguimos aceder à independência. Então temos aqui vamos dizer, um DNA de escutar muito a oralidade por meio da Rádio Moçambique. Eu tenho aqui um grande gosto, um sentido de respeito pelas pessoas que compõem este painel. Enquanto nós aguardamos o Antônio Fonseca e o Marcelo Panguani, por algum contratempo, certamente que voltarão aqui entre nós, seguiremos esta conversa com a Ludmila Mendes, como a Amanda tenha dito, que é uma professora e pesquisadora brasileira, e Gociante Patiço, que para além de ser escritor e jornalista, é também um membro da União dos Escritores Angolanos, a semelhança do Marcelo Panguan, que é o membro da Associação de Escritores Moçambicanos. O tema que nos propusemos a discutir neste quase 1h30 da nossa conversa é a contribuição da história oral nas literaturas africanas de língua portuguesa. Eu confesso-vos que enquanto tomei o título, este tema, a primeira pergunta que me veio à superfície foi: como é que nós podemos pensar a história da oralidade? Temos que pensá-la nos mesmos moldes em que nós pensamos a história da escrita? Se a gente parte do princípio que o conceito da oralidade é o mesmo conceito que nós encontramos da concretização da língua enquanto um espaço de fala, diferentemente do que nós encontramos com a escrita. E como é que nós podemos pensar este conceito de história do oral à semelhança de que nós pensamos com a história da escrita? Eu gostaria de começar esta conversa reposicionando um pouco este conceito. E eu gostaria de chamar a Ludmila com todo sentido de respeito para tentarmos rebobinar este conceito. Até que ponto nós pensamos a história da oralidade enquanto conceito? Ludmila, a palavra é toda tua, bem-vindo e mais uma vez, obrigado. Boa tarde, boa noite, acho que bom dia também para alguns, né? Como bem disse Dionísio. Eu estou falando aqui de Salvador, no Brasil, então para mim ainda é boa tarde. Bom, eu queria, antes de mais nada, dizer da minha alegria de conhecer os membros da mesa, né? O Dionísio, o Baúli e o Gociante Patissa. E estou muito feliz de passar aqui esses momentos essa tarde com vocês, conversando com vocês. Agradecer também a Amanda, né, pela mediação, pela organização do evento e também para todos os outros que estão ajudando a organizar esse evento muito interessante. Assim como o Dionísio, eu também fiquei pensando, né, sobre o título dessa mesa e
principalmente pensando na questão das literaturas africanas mesmo, né? De quando se fala em literaturas africanas, porque me deu vontade de retomar um pouco para a literatura brasileira, ainda que a gente vá, nessa minha curta fala, desaguar nas literaturas africanas. O autor que mais me instigou hoje para falar aqui nessa mesa foi o Guimarães Rosa, né? Acho que me deu um pouquinho de saudade dele, então eu trouxe um trecho de um conto dele para a gente pensar um pouco essa questão da oralidade nas literaturas africanas, né? A questão que me motivou a pensar no Guimarães Rosa foi uma experiência que eu tive enquanto professora mesmo, porque há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava dando uma formação para professores em Goiânia, que eu sou de lá, do estado de Goiás, e eu estava trabalhando com esse grupo de professoras um conto do Rosa, chamado A Terceira Margem do Rio, que todos devem conhecer. E eu estava tendo muita dificuldade com a leitura desse conto, né? A turma não estava acompanhando muito a leitura do conto, né? E eu percebi que essa leitura ela exigia mais do que uma questão intelectual, sabe? Ela não era para ser uma leitura totalmente intelectualizada, totalmente cerebral, né? Eu percebi isso quando eu propus para que nós lêssemos o conto em voz alta, de certa forma, incluindo o gesto, né? Incluindo o ritmo, incluindo o corpo na leitura do conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. E isso funcionou super bem, né? De repente, as professoras estavam envolvidas naquela leitura e estavam realmente lendo, né, Guimarães Rosa, lendo Guimarães Rosa com o corpo, vamos dizer assim, muito mais do que aquela leitura silenciosa e cerebral, né, e cerebrina. Então, esse fato me veio à mente, né, quando eu fui convidada para compor essa mesa, e aí eu comecei a pensar que, de fato, a gente precisa pensar a oralidade, a gente precisa ampliar a ideia de oralidade, né? A gente precisa ampliar a oralidade para o corpo todo, né? Oralidade não são só as palavras, não são só o que é dito, né? E a partir do que é dito, essas palavras, esses dizeres serem incorporados na escrita literária, né? Mas eu acho que vai além. Eu acho que essa incorporação não é só do que é dito, mas é do que perpassa todo o sensorial, né? E então, na medida que esse sensorial, que esse gesto, que esse ritmo, que esse corpo, que esse tato, que esse cheiro, né, consegue ser transposto, ser transformado em literatura, eu acho que aí a gente está pensando de uma forma mais ampla esse conceito de oralidade, né? Eu pensei muito nisso também, nessa oralidade profunda, a partir de um texto curto também que eu li, do Mia Couto, há algum tempo, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a reflexão sobre um trecho desse texto. A gente não vai ler esse... Bom, esse texto chama-se Nas Pegadas de Rosa. É um relato do Mia Couto e sua relação com a literatura do Guimarães Rosa, né? E exatamente esse trecho aqui, quando ele diz, eu não conseguia entrar naquele texto, foi exatamente o que minhas alunas professoras sentiram, né? Lá em Goiânia, quando eu tentei dar aula, ensinar Guimarães Rosa, né? Para que elas também pudessem ensinar Guimarães Rosa para os seus alunos. Eu não conseguia entrar naquele texto. O Mia Couto diz em relação à literatura do Rosa. Era como se eu não lesse, ouvisse vozes, que eram vozes da minha infância. Os livros de Guimarães Rosa quase me atiram para fora da escrita. E para eu entrar naquele texto,
eu tenho de fazer apelo a um verbo que não é o verbo ler, que é um outro verbo, que provavelmente não tem nome. O que me torna... Ludmila, só um minutinho. O microfone do Marcelo não está no mudo. Marcelo, vou pedir para você deixar isso. Obrigada. Desculpa, Ludmila. Tranquilo. Então, eu fiz essa relação, né, dessa espécie de impossibilidade de entrar no texto, na literatura do Guimarães Rosa, por esse modo que abandona o corpo, de certa forma, né? Então, continuando aqui a leitura do que o Mia Couto fala, ele diz o seguinte, um pouco mais adiante. O que me tomava, principalmente, não era a invenção de palavras, mas havia ali uma poesia, a tal arrumação, que funcionava muito como os dançarinos de Moçambique, os dançarinos da África em geral, naquele exato momento em que eles estão entrando em transe para serem possuídos pelos espíritos. Aquele flagrante daquele momento em que aquilo já não é dança, mas já é outra coisa. Era isso que acontecia nessa linguagem. Era uma linguagem, quase uma linguagem de transe, que permitia que outras linguagens tomassem posse dela. E aí, quando o Mia Couto faz essa espécie de analogia com a dança, né, a leitura de Rosa sendo análoga ao momento em que o dançarino meio que se abandona, né, ao que ele está chamando de transe, mas a gente até poderia chamar de outra coisa, né, aquele momento mais sensorial da dança do que o momento anterior, que talvez fosse muito coreografado, né, ou muito cerebral, né? Então, pensando um pouco nesse outro momento em que a coreografia já está esquecida e a liberdade está instaurada, a liberdade dos sentidos, né? Então, quando ele faz essa analogia desse momento em que o corpo está livre, né? Eu acho que na literatura seria exatamente isso, né? A leitura de uma obra que perpassa e que consegue incluir muito a oralidade, ela nos pede essa disposição, né? Essa disposição anímica e essa disposição de leitura. É quase que não é um abandono, é óbvio que não é um abandono, né, do cerebral, mas é uma aceitação do que é sensorial, né? É uma aceitação do que passa pelo corpo também, né? Bom, eu tenho conversado bastante com o pessoal da filosofia e durante essa pandemia, eu participei de um grupo de estudos da Unilab, né, da minha universidade, e nós lemos uma tese do Tigana Santana sobre a cosmologia africana dos Bantu Congo, do Bunzeki Fukiao. Então, eu estou bastante afetada por essa leitura, né, também. E pensando muito nessas outras possibilidades de pensamento, né? Nessas outras possibilidades tantas de acessar o humano, né? Através dessa energia vital e que os textos literários acabam incorporando essa energia, né? Que a gente consegue conectar através da leitura. Eu acho que, por fim, eu gostaria de ler um pequeno trecho de um conto do Guimarães Rosa, bem curto, só mesmo para a gente não ficar falando muito na abstração, né, e ir para o concreto do texto mesmo, para a materialidade do texto. É um conto do Primeiras Histórias, o conto chama-se O Cavalo que Bebia Cerveja. Só vou ler o primeiro parágrafo para a gente poder entrar mesmo, né, no que seria essa oralidade colocada, né, na obra do Rosa. O cavalo que bebia cerveja. Essa chácara do homem ficava meio ocultada, escurecida pelas árvores, que nunca se viu plantar tamanhas tantas em roda de uma casa. Era homem estrangeiro. De minha mãe ouvi como, no ano da espanhola, ele chegou, acautelado e espantado, para adquirir aquele lugar de todo defendimento, e a morada,
donde de qualquer janela alcançasse de vigiar a distância, mãos na espingarda. Nesse tempo, não sendo ainda tão gordo, de fazer nojo. Falavam que comia tanta imundície, caramujo, até rã, com as braçadas de alface, embebidas num balde de água. Ver que almoçava e jantava, da parte de fora, sentado na soleira da porta. O balde entre suas grossas pernas, no chão, mais as alfaces. Tirante que a carne, essa legítima de vaca, cozinhada. Demais gastasse era com cerveja, que não bebia à vista da gente. Eu passava por lá, ele me pedia: Irivaline, bisonha outra garrafa, é para o cavalo. Não gosto de perguntar, não achava graça. Às vezes eu não trazia, às vezes trazia, e ele me indenizava o dinheiro, me gratificando. Tudo nele me dava raiva. Não aprendi a referir meu nome direito. Desfeito ou ofensa, não sou o de perdoar. A nenhum de nenhuma. Bom, então por hora é isso. Só a gente vai continuar e conversar um pouco mais sobre essas questões. Obrigada. Certo, Ludmila. Eu agradeço. E eu vou tomar aqui uns pequenos pontos que eu anotei que são também tão importantes para convidar o colega Bonciate na mesma questão que eu coloquei na abertura. Aqui a Ludmila traz uma coisa interessantíssima que eu acabei captando um conceito inovador, que é a ideia de ampliarmos o conceito de oralidade. Buscar este conceito de oral para a totalidade do próprio homem. E nesta tentativa de reposicionar este conceito de oralidade, acabou tocando aqui um dos grandes problemas que enfrenta a escrita, que é o conceito de um policódico literário dentro da oralidade, desse espaço oral que congrega vários processos da sua concretização, dentre eles o paralinguístico, o cinésico e o prosêmico, o que nós não encontramos, por exemplo, dentro da escrita. Mas a pergunta ainda persiste. Será justo nós pensarmos a história da oralidade à semelhança de que nós pensamos a história da escrita? Porque quando nós pensamos oral, quando nós tomamos oral, como disse a Ludmila, temos que tomá-lo numa dimensão gestáltica, isto é, tomar o oral dentro da totalidade do homem. E se nós dissermos que o homem é também, por sinal, a palavra, como nós podíamos aprender com os gregos antigos, como é que nós temos que pensar a história do oral como aquilo que influencia a literatura escrita africana? Mas, na verdade, será justo nós pensarmos o oral como um processo histórico? Gossiate. Olá a todos, muito obrigado pela palavra, né? Olá, Anda, olá, Ludmila, Marcelo, que está a ter alguma dificuldade para se juntar a nós. Olá, Dionísio. É uma pena muito grande que não possamos ter conosco o mais velho Antônio Fonseca, que é, na verdade, das mais vivas bibliotecas que o nosso país, e por arrasto, nosso africano de língua portuguesa tem. Eu estou a gostar do curso, da nossa conversa, e receio, na verdade, eu pessoalmente estar deslocado, né, do ponto de vista da expectativa da abordagem. Né? O primeiro mesmo é a questão do nosso tema, que é a contribuição da história oral nas literaturas africanas de língua portuguesa. E talvez possamos ajudar quem nos acompanha a nos situarmos, né, do ponto de vista dos conceitos. O que são as literaturas africanas? Temos isto? Existem? Quantas Áfricas temos? Será que a nível do espaço de língua portuguesa podemos, na verdade, olhar para a literatura como um corpo comum? Ou se trata, na verdade, de ilhas, já que o principal problema que nós temos é a circulação do livro e o diálogo intercultural entre os nossos países quase não existe, quase não nos lemos. Tirando uns 3 ou 4 autores que na verdade são os mais conhecidos, mais projetados, quase que, enfim, não conhecemos obra de muita gente, né? Então penso que falar das literaturas africanas como se partíssemos pela mesma rampa pode, de certa maneira,
ser um sonho, mas não tão reflexo da realidade, né? Por exemplo, aqui a nível da Angola, tivemos 2 momentos tensos do debate do que é literatura angolana. E a pergunta que a pessoa que se coloca é: ok, literatura africana é o quê? Aqui é uma questão de consanguinidade feita por africanos? É uma questão de território feita a partir de África? Ou é uma questão de tema? Basta que se escreva sobre a África e a literatura africana, né? Precisamos sempre, e porque cada um de nós carrega um pendor acadêmico, de nos questionarmos, porque senão depois vende-se a ideia de que temos uma coisa consensual que se chama literaturas africanas. E ainda mais porque, na verdade, as estruturas de legitimação do que é literatura africana não estão em África. Portanto, quem decide o que se vende, o que se projeta daquilo que é literatura africana, as estruturas não estão em África. Então, penso que, eventualmente, cada um de nós vai procurar falar um pouco mais do seu meio, porque é o ideal, mas, na verdade, nós não dialogamos tanto quanto era de esperar. Tenho receio, na verdade, de não estar, eventualmente, a caminhar naquilo que é a expectativa da mesa, mas esta é uma realidade que nós temos que olhar. Tivemos 2 momentos tensos. Um em 2005, quando se tentou criar a Biblioteca da Literatura Angolana. Foi uma polêmica muito grande, o projeto não avançou, porque depois se punha a questão da matriz dos autores, né? E a discussão, isto aqui em Angola é um tema politicamente incorreto, mas aquilo que saltou para a esfera da discussão era isso. Penso que dos 22 autores que se identificou como os mais representativos da literatura angolana, só 4 eram, digamos, negros, né? Esse é um debate que a gente acompanhou como espectador, mas foi muito acirrado. Outro momento foi quando se tentou identificar aquilo que se considerariam os clássicos da literatura angolana. Foi também uma discussão. De maneira que, como lançamento, eu gostaria de deixar claro que, a nível de conceitos, não há consenso sobre o que são literaturas africanas. Pronto. Não sei se estiver a alongar, por favor, cortem, para não estar também a monopolizar. E para aquilo que é a minha experiência, né, da literatura, da oralidade, eu venho do interior. Então, cresci, quer dizer, nasci no meio bilíngue. A minha história de vida já é uma questão desta combinação da cultura ocidental, que a gente absorve pela via da língua, e da cultura africana, porque a gente absorve, no meu caso, pela grupo étnico Ovimbundo, da língua Umbundo. E o rádio entra na nossa vida mais tarde, ou seja, a história da Angola quanto à rádio tem 2 momentos. Tem um momento, 3 até. Tem um momento pré-colonial, que é a rádio nos anos 60 como veículo de combate. Tem um momento de Guerra Fria, que é a rádio como instrumento de propaganda. E tem depois um momento mais cá para a cidade, que é a rádio como uma coisa mais transversal. De maneira que no meio rural, onde eu vivia até os 7 anos, não havia assim contacto com a rádio. Mas havia algo muito forte, que é o serão. O serão era o veículo primordial de transmissão do nosso imaginário, pela via do conto, pela via da adivinha, pela via do provérbio. Depois há uma arena, que é das festividades que são normalmente sazonais, o início do cultivo, a caçada, e depois é aquela dança, batuque e tanto mais. Eu vou fazer uma pausa, já estou a falar há um bom tempo. Obrigado. Pessoal, acredito que o moderador talvez tenha saído sem querer, algo assim. Enquanto a gente aguarda, vocês podem ficar à vontade para participar. Tá bem, mas de qualquer modo eu cederia mesmo a palavra. Tive já uma intervenção prolongada que é para não viciar também a mesa. Bom, talvez... O que você acha, Amanda, da gente começar a responder as perguntas? Algumas pessoas por enquanto a gente ainda não tem perguntas. Estou aguardando elas chegarem. Uns comentários aí, não sei. Há 2 comentários. Tem um comentário da Josefa Maria. Ela dá boa tarde. Muito pertinente sua fala, Ludmila, pois não consegui entender esse conto na graduação.
mas já professora, deixei de resistir a Guimarães e li com uma turma de 8º ano e foi pleno. Talvez Adriana assim, Santana também mandou um salve para você. tá, obrigada, Adriana. Talvez a gente possa comentar e tentando fazer um link com aquela pergunta que o moderador fez, né, sobre essa possibilidade de pensar a história da oralidade do mesmo modo como se pensa a história da escrita. E eu acredito que não. Eu acredito que essas epistemologias têm que ser abertas, né? Têm que ser ampliadas. Eu acho que esse exemplo que eu trouxe de que uma leitura totalmente cerebrina de uma obra, de certas obras, não dão conta completamente dessas obras, que é preciso mais corpo e mais intuição e mais vida em outros sentidos para acessar certas obras. Eu acho que isso é um indicativo de que também pensar a história dessa oralidade deve ser feito por um outro caminho, né? E a própria teoria literária, eu acho que ela também precisa ser pensada por outras epistemologias, sabe? Do mesmo modo, eu acho que a gente precisa enfrentar a literatura, enfrentar as literaturas africanas, as literaturas novas, com outras ferramentas também. Eu acho que a gente precisa inserir mais ferramentas. Agora, isso tudo está para ser construído, né? A gente precisa construir essas coisas, essas ferramentas de leitura. E talvez parar de repetir essas ferramentas, não abandoná-las, é claro, né? É claro, elas estão sempre inclusas, mas eu acho que a gente também pode incluir outras, pode criar outras, né? A partir do que os textos literários vão nos provocando. Acho que é isso. Nosso moderador nos abandonou, Gociante. É verdade. Hoje as tecnologias não estão a conspirar a nosso favor. As tecnologias não estão a conspirar a nosso favor. Mas é uma reflexão interessante essa da oralidade, principalmente porque depois a indústria da literatura ajuda a sistematizar. O grande problema da oralidade é depois a questão dos arquivos, da preservação da memória, né? As pessoas vão passando pela lei da vida e pronto, às vezes também, pronto, imagina se ainda alguma coisa a resgatar, entre aspas, de pura sobre a África. Mas a pergunta que se coloca é, ao fim de tantos séculos de exposição à cultura judaico-cristã ocidental, teremos ainda alguma coisa de África que não seja, entre aspas, crioula, que é a tendência do mundo, né? A interação dos povos vai nos fazendo todos crioulos, né? Penso que por vezes há essa expectativa, há um lugar distante, um lugar do sonho onírico que se pretende manter intacto, talvez aí a biblioteca de Timbuktu, coisas como assim. Mas depois temos problemas, né, de própria representação, daquilo que é oralidade. A humanidade é propensa à apropriação cultural, que é reversa, tanto acontece em outros povos apropriarem-se daquilo que é africano e, na verdade, projetarem-se por cima disso, mas também ao próprio africano, também há a tendência reversa. Eu vou dar um exemplo. Na nossa cultura, quer dizer, Angola é um mosaico de cultura. Somos mais ou menos 8 grupos étnicos. Mas depois temos traços comuns. E um dos traços comuns passa pelo rito de passagem, pelos ritos de passagem. Eu vou falar da circuncisão. Quase em todos os grupos étnicos, a circuncisão é condição sine qua non, como rito de passagem. Não apenas como decepar o prepúcio, mas como uma escola de formação para a vida. Depois há outros simbolismos a isto associados. Uma delas é a figura
mítica, um médium de interligação com o além, que na nossa tradição, o mundo dizemos Ochinganji, penso que os Chope dizem Mukishi, quer dizer que é toda uma escola de preparação dos rapazes para a vida, dá-los todo o conhecimento, normalmente faz-se por acampando, um mês na mata, a virgem, mata inóspita, mesmo, é quase que pronto. Mas lá está. E vamos nos perguntar, como é que começou a circuncisão? E repare que esse rito de passagem é considerado pela igreja cristã como um rito satânico. Mas se nós olharmos que o cerne daquilo é tudo à volta da circuncisão, será que o próprio africano, que tem pouca literacia, percebe que essa circuncisão que ele tanto venera, na verdade é uma apropriação da cultura judaico-cristã? Pois são dessas coisinhas. Há uma linguagem que se constrói, é um mundo, dizemos que é Vamba, eu não sei se os Choque dizem Mukanda, uma coisa assim. Outros povos dizem Equenge. Então são essas questões que são interessantes de dizer. E depois outra coisa que prefiro falar de Angola, é mais fácil de delimitar, porque eu não acredito que haja literaturas africanas homogêneas, né? Temos sempre estes encontros, então vou delimitar. No caso da Angola, temos depois, mesmo a nível da própria escrita, a tradição oral, não só por via das instituições das instituições formais, como o provérbio, o conto, a adivinha, mas há também a influência de uma língua sobre a outra. Podemos considerar isso interferência, podemos considerar isso empréstimo, mas depois cria-se uma língua quase que crioula, né? Acaba por ser também, em alguns casos, a representação de um segmento social que é eminentemente de matriz africana, mas alfabetizado ou não, e que, sendo o português a língua oficial, cria-se uma, entre aspas, sublíngua, que também, no fundo, sem estar dicionarizada, constitui uma plataforma de intercâmbio. Portanto, há vários desafios, refletindo sobre esse nosso tema, né? Da oralidade e a sua influência na escrita da literatura de língua portuguesa. Por enquanto, é o que me ocorre dizer. Bem, Bunciate, eu agradeço a tua comunicação. Retive aqui alguns elementos, depois tive um pequeno problema técnico e acabo de retomar. Eu acho que perdi uma grande parte da tua comunicação. Mas enquanto começavas, trouxeste aqui este debate, que é na verdade um debate que não só puxa a literatura africana, mas também puxa quanto tudo aquilo que é o pensamento africano, sobre o que é isto de alguma coisa africana. A outra coisa é uma questão de nação. Fomos discutindo o que é, por exemplo, a Gusiate, uma literatura angolana. Mas hoje, um dos temas que aqui vamos discutir é mesmo, já indo provavelmente ao tema, é a influência da oralidade dentro das literaturas africanas. Enquanto falavas, também questionava este lugar de quantas Áfricas nós temos. Temos uma África, ou temos Áfricas, ou temos ilhas que totalizam esta África. Se nós formos olhar um pouco sobre a história da literatura em África, concretamente em expressão portuguesa ou literatura de língua portuguesa, nós encontramos três momentos. O primeiro, que é de um certo paternalismo da metrópole, onde a literatura é toda ela, a literatura africana é toda ela, vamos dizer assim, europeia. Exótica, caricatural. Exatamente. Depois temos um segundo momento, que é um lugar de ruptura, quando o povo africano busca aquilo que chamamos de o seu próprio teto, o nativismo, que é, na verdade, esse nativismo que é muito influenciado depois da independência em 1822 do Brasil, com o nordestino brasileiro, vai influenciar e o africano também corre atrás deste nativismo. Encontramos grandes movimentos em África, em Moçambique, Angola, Cabo Verde também, que vão rebuscar isto,
que é, na verdade, um pouco daquilo que Pires de Laranjeira, no pequeno livro Literatura em Risco, chamaria, nos últimos dois momentos, que é a literatura do gueto, que é da clandestinidade, que, na verdade, corre para buscar tudo aquilo que lhe foi negado, que também se completa no que ele chama de literatura da diáspora, que se deixa enfermar por todos aqueles movimentos que nascem de fora, mas também lutam pela sublimação daquilo que é africano. E há quem diz, como Alan Badiou, por exemplo, que ele subdivide o mundo em três perspectivas. E vai dizer que a Europa é pela escrita, a América é pelo audiovisual e a África é pela oralidade. Se eles dizem isto, é como se reduzisse a África simplesmente uma prática do oral. Mas olhando a história toda, nós percebemos que a própria escrita, o exercício, o facto da escrita enquanto uma extensão do homem é também um ganho de África. Mas pensemos esta oralidade que força, que vai fragmentar a escrita e define o exercício literário africano próprio. Eu quero saber da Ludmila. Ludmila, como é que este processo da oralidade, enquanto falavas, tu trouxeste o exemplo do Graciano Rosa, que também Mia vai trazendo para compreendê-lo, e para compreendê-lo, tu bem disseste que é preciso ir atrás do homem na sua totalidade, deste corpo, do gesto e da fala, do seu grito. E como é que este lugar da parola, da fala, vai influenciar a escrita no sentido da concretização? Bem, eu falei para vocês desde o início, né, que eu estou bastante influenciada por essa tese de doutorado que eu li recentemente do Tigana Santana, que ele traduziu a cosmologia africana dos Banto-Congo do Fouquial, Gonzeke Fouquial. Então ele vai fazer uma tradução das sentenças em linguagem proverbial e explicar um pouco, né, essa cosmologia a partir das sentenças proverbiais, né, Banto-Congo. Como esse sistema de pensamento pode ser apreendido nessas sentenças proverbiais, né? E aí não é uma tese de literatura, é uma tese de tradução, né? Mas eu fiquei pensando que essas sentenças proverbiais que de algum modo refletem esse sistema filosófico Banto-Congo, cada uma dessas sentenças proverbiais, que é muito bem traduzida e comentada, né, por esse estudioso brasileiro, ela traz em si esse saber, né, esse saber único, esse saber desse grupo. E então, é claro que esse saber ele tá completamente esparramado e disponível, né, na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, na cultura, na fala e na escrita também. Então, quando o Gociante estava falando sobre esses serões, né, é claro que ele, como escritor, de algum modo, eu acho que talvez ele até vá falar sobre isso, tem até uma pergunta sobre isso, de algum modo, esses serões, esses provérbios e esse saber, ele vai entrar, de algum modo, né, no fazer literário. E não só em termos de tema, mas também em termos formais, né? Não só como assunto, mas como como uma base, como uma estrutura de toda a obra, de todo poema, né? De todo conto, de toda narrativa. Acho que é por aí.
Dionísio, você está ouvindo a gente? Bom, pessoal, nós temos perguntas do público, enquanto a gente espera pelo Dionísio. A Josefa Maria, ela comentou, quis exemplificar a importância da oralidade, pois ao mediar a leitura de forma oral, o conto A Terceira Margem do Rio ganhou sentido. Como aproximar / articular a oralidade, as memórias da literatura escrita? Gonciate, consegue ouvir? Ouço sim, ouço sim. Sim. Aqui esta pergunta que a Amanda leu, que é da Joseph, que ela tenta procurar perceber como é que há esta influência do oral no processo da escrita, ou simplesmente como é que as memórias do nosso conto oral, das nossas histórias tradicionais, vão forçando a entrada na escrita. E que é, na verdade, um pouco disto que já íamos discutindo sobre a influência do oral no processo da escrita, com a fraturação do cânone europeu e da delimitação de um espaço próprio da literatura africana. Algum comentário, por favor? Muito bem. Permitam-me saudar a Bahia. Tenho uma grata memória da minha participação na Flipelo há 2 anos. Fui muito bem tratado e foi uma oportunidade ímpar de trocar impressões na verdade, fiz uma declaração pública do quanto sinto que nós, como Angola, estamos em falta, porque sentimos que, por enquanto, o Brasil faz mais pela divulgação da literatura angolana e seus autores do que o inverso, né? Isso tem que, a nível do espaço da língua portuguesa, temos que melhorar isso, né? A CPLP, pelo menos, para além da diplomacia econômica e essa questão polêmica da língua, né, que temos que levar com ela dos acordos ortográficos, das unificações mecânicas, podíamos muito bem aquilatar as relações da diplomacia cultural e na promoção da literatura e dos autores. Indo diretamente para a pergunta que é colocada, a literatura, a meu entender, do ponto de vista de autor, é um exercício de memórias, mas sobretudo de vivências, né? Por muito que tenhamos essa liberdade de recriar o futuro quando quisermos, mas na verdade temos nossos reflexos. E os nossos reflexos são o acumular da nossa história de vida também, né? Não estou a dizer que toda obra tem que ser necessariamente autobiográfica, mas nós somos parte de um segmento cultural. Temos depois a questão de valores, temos a questão de uma série de influências que acabamos por transportar para a literatura. No meu caso, faço de maneira consciente. Eu procuro, na minha obra, levar em forma de paralelo a representação da cidade e do campo. E no campo, sobretudo no que se refere a contos, tanto recrio contos populares como escrevo textos originais. Mas é, na verdade, tendo em conta aquela ideia das dimensões, né? Quer dizer, há essa preocupação mecânica de considerar a dimensão social, a sociocultural, né? Porque somos, como já disse, somos pessoas carregadas de uma riqueza, de um patrimônio cultural e do imaginário. Depois tens a questão da estética. Há essa combinação. Faço o trabalho sobre a palavra, na perspectiva da arte, mas fazendo um exercício de recolha, tratamento e divulgação da nossa tradição oral, deixando claro que se tratam de textos de adaptação. Mas depois também há uma tendência de pensar que a tradição oral é o interior, né? Não necessariamente, até porque países como o nosso, como Angola, como Moçambique, que tem histórico de guerra, a mobilidade é uma coisa muito natural e quase que às vezes não há, mesmo na cidade, às vezes você não encontra uma diferença clara de quando estás no meio urbano e quando estás no meio rural. É isto. Eu trago memórias
Eu vivi no interior até os 7 anos, mas tive a sorte de ter pais que fizeram do nosso espaço do lar um vetor de transmissão da nossa tradição oral, pela via do provérbio, pela via do conto, pela via da parábola, pela via mesmo até da própria metáfora, né? Porque, daquilo que eu entendo das línguas bantu, aqueles que dominam a língua com profundidade, geralmente não falam frases completas, falam fragmentos, e fica muito espaço para a imaginação. Quem fala disto também fala do cancioneiro, né? O próprio nosso cancioneiro é rico. Embora também, às vezes, a gente ouça cânticos e analisa que, do ponto de vista da estrutura, está demasiado sistematizado para ser só natural, né? Poderá ter havido já uma influência da escola. Nós temos um cântico que diz assim: Ndumbuê, ali, 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 amana, colocar pitina, ameuê, ndambondungo, tilavi, ndumbuí, pitapi. Quer dizer, a mensagem é que o leão tanto comeu que se fartou, mas a mim não me alcança, porque eu confio num cerco chamado tilavi, onde é que onde é que passa. A minha preocupação com esse cântico é a estrutura da rima, não me parece que seja coincidência. Aí é um trabalho oficinal. Não saberei dizer se vem dos ancestrais ou se há essa influência já da escola ocidental. Por enquanto, eu espero ter respondido. Dionísio, seu microfone está no mudo. Desculpa. Desculpa. Depois acabo me esquecendo. Dizia, Ludmila, quando nós notarmos o clássico das literaturas africanas, depois desta ruptura com o Ocidente a nível de nomenclatura, de estrutura, de forma, nós encontramos no pós-colonial um exercício literário mais oralizante. E a Josefina, ela pretendia saber a semelhança do canto de Graciano Rosa, onde há muito espaço de oralidade, e como é que estas memórias, estas vivências, como disse o Bussiat, as nossas memórias transcendem, entram, negociam, dialogam com a escrita enquanto um lugar de fixação. Porque nós sabemos que o conto, a nível da oralidade, ele é modificável. E neste processo de modificação, da possibilidade de mudança, nós temos a escrita enquanto um lugar de fixo. Mas como é que nós apimentamos, ou seja, como é que a oralidade vai forçar a entrada ao processo da escrita a nível da África? Como é que se operacionaliza este exercício? É para negociação ou realmente pela fraturação da escrita? Nossa, que pergunta difícil, Dionísio. Olha, o processo de escrita, né? Não só o processo de escrita literária, mas o processo artístico, de modo geral, qualquer processo artístico, é muito complexo, né? É permeado de muitos elementos, tanto conscientes como inconscientes, né? Muitos são inconscientes, né? Inclusive. Então, eu acredito que, na medida que o autor ou a autora estão entregues a essas experiências, a essas tantas experiências sensoriais e também não quero aqui tentar como se houvesse uma obrigação, né? Porque a arte é a liberdade, né? A arte não se dobra às nossas amarras, nem as nossas amarras conscientes, nem as nossas amarras inconscientes. Então, eu acho que não tem uma obrigação. Mas eu acho que, na medida que o artista se abre e se permite, né, a essa escuta, é possível que tudo isso apareça na obra. E eu também não acho que a escrita literária seja... Claro, ela está fixada. Eu não acho que ela seja tão fixa como você coloca. Ela está fixada ali em vocábulos e ela está
fixada, mas ao mesmo tempo ela não está. O significado dela é múltiplo, né? Então, não que cada um vai ler uma coisa, mas essas leituras são muitas e elas vão também se modificando ao longo das épocas, né? O modo como se leu Guimarães Rosa na época que ele escreveu esse conto que eu li um trecho é muito diferente do modo como ele é lido hoje, né? E é até interessante porque o Guimarães Rosa foi lido por autores africanos como Luandino Vieira, né, um autor que o leu na prisão, como algo extremamente libertador. Aquela leitura para o Luandino foi libertadora em termos formais, em termos de inspiração para a sua escrita, em termos de possibilidades criativas para a sua literatura, né? E no Brasil, naquele momento, Guimarães Rosa não era visto como um autor que fosse por esse caminho, né? Não sei se pela história de vida dele, porque ele era um diplomata, né? Não era um cara, vamos dizer assim, politizado à esquerda, né? Então, quer dizer, isso é muito misterioso, né? Como que um autor que alguns até consideravam um reacionário influenciou de uma forma tão rica autores extremamente revolucionários, tanto em termos políticos quanto em termos de construir uma literatura nova, como é o caso do Luandino, né? Que Mia Couto diz que a dica para ler Guimarães Rosa foi tirada de Luandino, né? Essa abertura que o Luandino viu na obra do Guimarães Rosa, essa abertura linguística e de possibilidades com essa língua portuguesa, que era uma língua pouco falada ainda, né? Eu acredito, na Angola, naquela época, bem menos que hoje, certamente. Então, como que quer dizer, tem um bastão, né, aí que foi passado de Rosa para Luandino, para Mia, e certamente esse bastão continua passando, mas cada geração vai pegar esse bastão de um jeito, né, fazer isso de um jeito, misturado com o que se tem hoje também, né, com o que a nossa vida nos coloca hoje. Aproveitando, eu gostaria também de comentar uma pergunta da Josefa, que o Gociante já comentou, mas eu também queria falar com relação a essa pergunta mesmo. Como aproximar, articular a oralidade, as memórias da literatura escrita? Eu acho que elas são muito próximas. Eu acho que o nosso trabalho é mostrar essa proximidade, né? Engraçado que você perguntou, acho que foi o Gociante que falou das canções, ele até cantou, né, uma canção aí. Nessa aula que eu estava dando para as professoras, eu estava trabalhando o conto do Guimarães Rosa, Terceira Margem do Rio, e também a canção que foi feita por Caetano Veloso a partir dessa canção, né? Milton Nascimento e Caetano Veloso fizeram uma canção inspirados nesse conto do Guimarães Rosa. Então, assim, a musicalidade e o cancioneiro, ele também nos leva para essa aproximação com a literatura escrita, né? Eu tenho muita vontade de fazer uma pesquisa sobre literatura, sobre essa relação, né, por exemplo, na literatura de Guiné-Bissau. Na Unilab, a universidade onde eu trabalho, nós temos muitos alunos de Guiné-Bissau. E eles me falam bastante do cancioneiro de lá, né? Lembro de um super importante, que é o Schwartz. Eu tenho muita curiosidade de conhecer mais as canções dele. Quer dizer, a canção, ela aproxima muito, né? De uma forma muito forte mesmo, a literatura escrita
e a oralidade, e também o ritmo, né, o corpo. Então, eu acho que é muito natural essa relação, né, da oralidade com a literatura. Mas eu acho que ela foi silenciada pela nossa educação eurocêntrica, talvez, né? Talvez a gente devesse tentar quebrar mais essas barreiras e deixar essa aproximação acontecer. Pode falar. Não, ia só pegar uma ponta do que disse e talvez ia fazer uma provocação. Se a academia, do ponto de vista do seu escopo, não estará viciada enquanto tiver as editoras como interlocutor válido da combinação entre a oralidade e a escrita. Podíamos pensar numa possibilidade de incrementar o trabalho de campo, porque aquilo que se vê é, enquanto a academia depender dos produtos vendidos pelas editoras para classificar, para taxar, para estudar aquilo que é literatura africana, andaremos sempre teremos sempre uma mostra demasiado, não sei se reduzida ou demasiado, não sei qual é o adjetivo que vou usar, mas do mesmo jeito que há a nível das antropologias, a figura do investigador residente, nós podia considerar também a nível dos estudos literários um trabalho de campo sem ser necessariamente ter o mercado editorial como representante daquilo que... Porque lá está, por vezes, há muito mais riqueza, o que não é apelativo, o que não convém às editoras. Depois, então, a própria representação daquilo que é a recolha da oralidade desses países que têm um parque bastante pobre, não digo falta de dinheiro, mas por falta de visão, então acaba por haver uma espécie de redundância, né? A minha provocação é precisamente essa, ok, tem essa amostra dos estudantes, penso que é interessante, mas o que a meu ver, é que a academia anda muito atrelada à imprensa. Depois parece que é uma espécie de lobby. Tens a imprensa, que está ligada à editora, que depois vai à academia. Quer dizer, depois aquelas vozes que não estão dentro desse circuito acabam por estar fora. E quem perde são, na verdade, os povos, que têm muito mais para oferecer. E lá está. A janela é muito estreita para passarem todos. É uma provocação. É uma provocação urgente e que eu acho que nós precisamos de levar isto já ao palco de conversações. Mas se nós formos a olhar o conceito de literatura conforme nos dá a tradição ocidental, há aqui um debate que é interessante trazê-lo, que é de Derrida, ao tentar rebobinar o conceito de demorar do Blanchot, numa universidade que deu em Louisiana, uma das universidades, que tenta encontrar esse espaço de negociação entre os povos. Porque nós temos o conceito de literatura, que não é uma coisa talhada, por exemplo, pela África, e depois nós temos que questionar como é que a África olha este mesmo conceito de literatura, como é que o Brasil olha o conceito de literatura, como é que é a Europa e como é que é o Ocidente. Nós temos, predominantemente em África, um lugar da oralidade, que é o que permeia a nossa existência. Mas quando nós vamos entrar no mercado editorial, há normas que determinam o que deve ser um produto literário. Aquele grande debate que nós encontramos depois de 1915, com os russos, concretamente com Jacobs, quando tenta repensar o conceito de literariedade. Aquilo que determina o que é literário. Se nós atrelamos-nos num conceito de oralidade, como aquilo que Badiou já estava a trazer entre o oral, o audiovisual e a escrita, e nós estamos agora no mundo da escrita e queremos falar do oral para a escrita, será que é justo pensar que quando o oral entra para o escrito é uma forma de criar uma ruptura com
o Ocidente com paternalismo e impor uma certa dinâmica identitária na literatura em África? Você. Muito bem, muito bem. Obrigado mais uma vez pela palavra. Olha, não sei bem, porque lá está. Essa pergunta eventualmente e vai levar em conta as épocas, né? Tivemos uma época mais engajada, mais militante, mais combativa. Aí, por exemplo, no caso da Angola, tivemos a geração dos anos 50, do movimento Vamos Descobrir Angola, com os Agostinho Neto, com o Viriato da Cruz, e toda aquela gesta de intelectuais que eram também de motivação política. Eu creio que nessa altura justificava-se mais uma agenda literária virada para a ruptura. Tanto é que, ao que se segue essa. Ok. Na Angola Nova, que começa em 19. Vamos considerar, a independência foi proclamada em 1975, mas naturalmente os picos da luta começam um pouquinho, alguns anos antes, né? A luta que vai coroar a independência. Mas depois, no País Novo, instituiu-se aquilo que se chamou criatividade orientada. Penso que nessa altura havia um alinhamento muito mais justificável da manifestação cultural à motivação e ao combate aos resquícios da subjugação, né? Porque a subjugação era muito mais do que comercial e política, era também cultural. Embora depois isso é outro debate, porque vamos nos perguntar até que ponto se conseguiu isso, até que ponto não prevaleceram determinados valores, determinadas balizas que continuam a ser a negação do africano para se afirmar enquanto elite. Isso é uma outra discussão. Mas penso que nas nossas gerações a literatura já não cumpre tanto esse papel militante de romper com já não é uma literatura engajada, até porque também não se justifica. Mas naturalmente a tensão entre colonizados e colonizadores seria uma ilusão que tivesse acabado em 50 anos. Portanto, se a presença da dominação colonial foi mais de 4 séculos e a língua portuguesa e a cultura portuguesa foram absorvidos a martelo, e em alguns casos custaram a vida de muita gente, é normal que haja depois da parte do africano uma consciência de autonomia, uma consciência de negação da opressão, uma questão de reafirmação dos valores. Porque entendo eu e há dias estive a falar com um amigo, ele dizia, não, mas temos que ver a questão do... O grande receio que há é fazer uma espécie de literatura pop, uma literatura sem alma, uma literatura despida. Porque eu li há bocado um professor português que se batia muito na questão da identidade. Eu penso que tudo é discutível, mas uma literatura, penso que a universalidade, e tenho falado isso muitas vezes, tem que ser também um encontro de identidades. Portanto, quando eu leio um livro brasileiro, vou encontrar lá traços, elementos que me fazem colher a alma, embora isso seja subjetivo, a alma, e a arte, no fundo, é subjetiva, brasileira, né? Então é um pouco isso. Os nossos países, falo dos países de expressão portuguesa, vão produzir uma literatura, principalmente aquela que for endógena, que procure, na verdade, e muitas vezes é inconsciente, porque no fundo isso transcende. A expressividade transcende às vezes as lógicas e as correntes, né? Então, a literatura feita em África, principalmente quando endógena, penso que terá muito mais a ver com um olhar às vezes positivo de determinadas práticas, de determinadas manifestações, né? Porque isso é aquilo que te rodeia, é aquilo com o qual estás, na verdade, identificado. É tudo por aí. Olha, Goliat agradece, mas eu vou tomar aqui um ponto interessante que tu trazes, que talvez poderemos retomá-lo num segundo momento, depois da Ludmila, que é o conceito de oral que passou por ti como um lugar do engajamento e que depois tu entras num conceito do universal. Em Moçambique também tivemos uma geração que criou uma ponte do mesmo momento entre a charrua e os outros que pensavam que não queriam discutir o conceito, né, do nativismo, do telúrico, mas um conceito de tomar a palavra como um exercício apenas daquilo que eu tinha dito aqui de criatividade orientada.
Mas a pergunta também volta para Ludmila. Ludmila, nós sabemos que o clássico das literaturas africanas tem uma grande influência dos movimentos nordestinos, que vão olhar não o espaço do Ocidente de Portugal, mas começam a seguir os passos para o seu ethos, para a sua casa, para a sua residência, como seu lugar de demora, e buscar elementos identitários para definir um processo de prática literária. A pergunta é, será que este conceito do oral que se força para a literatura escrita aparece como um dos momentos da demarcação de um exercício tipicamente africano na literatura? Olha, de um exercício tipicamente africano, eu não sei se eu diria tanto, porque aí a gente vai entrar numa uma coisa muito essencialista, né? Essa essência africana, é uma coisa típica africana, e a África é um continente tão amplo, quer dizer, tem tantas possibilidades e tantas facetas, e o que de África chegou aqui ao Brasil, que não foi pouco, muito, muito de África nós temos aqui no Brasil, também entraria nisso que você está chamando de tipicamente africano, e aí deixaria de ser tipicamente africano para se tornar também brasileiro, né? Então eu acho que é que essa questão da oralidade, talvez do tipicamente humano, né? Da partir do momento em que as obras literárias começam a abarcar e a escutar o local, né? O que está no seu entorno. Mas não sei se tipicamente, né? Acho que você começou falando da influência da literatura nordestina, né? Nas literaturas africanas, e principalmente de Jorge Amado, talvez, né? Você pode estar pensando que é aqui da Bahia. E eu acho que ali é uma questão mesmo de uma permissão que o Jorge Amado deu de que todos os tipos, todas as pessoas poderiam estar presentes na literatura, né? Quase que assim, isso é permitido, tudo isso pode ser transformado em literatura digna de ser lida, de ser publicada, né? Então, eu acho que é por aí, assim, é quase que um sinal, né, de que podem ir por esse caminho, que é possível, né, fazer essa transposição do que também do que talvez não fosse considerado, né, antes digno de se tornar literatura. Ainda mesmo contigo, e sendo uma grande pesquisadora e de renome respeitável, nós encontramos praticamente em Moçambique, eu tento repensar uma nova denominação a nível da história da literatura moçambicana, que eu chamo de literatura moçambicana pós-2000, que é uma estética poetológica completamente diferente daquela que nós encontramos no pós-independência, depois para 1990, que é a tentativa de rebuscar aquilo que é o negado, mas depois de 2000 nós temos um outro lugar que é aquilo que o Gossiat chama de um exercício do labor universal, mas este mesmo labor universal é que traz o homem sempre ao centro. Será que é possível nós encontrarmos estes fluidos desta novíssima tessitura poética africana, os elementos da oralidade? Ludmila. Não sei. É muito amplo isso, né?
Bom, primeiro que é tudo muito amplo, muito genérico. Não consigo falar literatura moçambicana pós 2000, abarca muita coisa, né? Então eu não sei dizer, Dionísio. Eu acho que a gente poderia pensar, mas talvez esteja havendo uma homogeneização excessiva, né, de temas. Mas eu também, até se eu for dizer isso, eu me arrisco, porque eu não li toda a literatura moçambicana pós 2000. Né? Eu li algumas coisas. Então é muito arriscado. Eu não me arriscaria a fazer essa generalização agora. Não, Ludmila, eu tomo Moçambique como um exemplo para nós chegarmos à África, que é depois das independências africanas, nos anos 50, 60 até 70, nós temos uma literatura que não só de combate, mas que é uma reivindicação ao negado. Que esta reivindicação ao negado, esta rebusca ao meu ethos, pouco a pouco vai cedendo espaço a novas nomenclaturas poéticas e de criatividade, que nós sentimos que há um afastamento. Olhando no panorama das literaturas africanas, ainda é possível encontrarmos este grau do nativismo, da oralidade, ou simplesmente eu vou pedir de empréstimo ao que o Guriat chamou de consciência da criatividade orientada enquanto vou dar uma nova roupagem, enquanto um lugar de absorção de outros elementos, de outras atitudes e de outras culturas. Olha, eu acredito que o que pode acontecer, eu acho que é bem provável que esteja acontecendo fortemente, é o fato das editoras meio que determinarem, orientarem, né, o que vai ser escrito também. Então, o que eu vou escrever? Será que isso que eu escrevo vai ser publicado? Então, assim, acaba uma orientação para o artista, e isso é péssimo, né? Porque isso tem a ver com o que estávamos falando antes, né? De como o mercado editorial enclausura o escritor. Né? Acho que e isso é um problema muito grave, porque o escritor quer ser publicado, mas ele também, se ele for ceder a essas amarras, ele vai silenciar a si mesmo, vai silenciar isso tudo que a gente está falando desde o início, essas vozes e essa cultura, essa intuição, essa riqueza humana que cada um de nós tem. E aí eu queria aproveitar também para dizer, não sei se em algum momento isso possa ter ficado confuso ou não, mas quando eu não acho que a gente deva embarcar numa dicotomia, assim como se oralidade fosse algo menor do que a escritura, ou como se o fato de África ser ligada, vinculada à oralidade, como se isso fosse algo que fosse um demérito, né? Muito pelo contrário, não é isso, muito pelo contrário. Eu estou defendendo aqui que as nossas epistemologias sejam ampliadas, não só em termos literários, que a gente possa incluir a nossa presença corpórea em tudo. E isso tem a ver até com a ecologia, né? Com o fato de que o nosso planeta está sendo destruído por uma visão muito racionalizante, né? Por uma visão que não inclui o ser. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com cosmologias que vejam o ser como um todo, né? Acho que eu estou descambando um pouco aqui para o Foucault, mas é um pouco isso. Eu acho que o Ocidente tem que se tocar, né? Tem que acordar e começar a enxergar o ser como um todo, né? Como o homem inteiro, o ser humano inteiro, o ser humano dialogando com o todo,
Nós não somos isolados, né? Então, eu acho que em algum momento pode ter ficado confuso isso, né? E eu não acho que associar a África à oralidade seja e associar a literatura africana à oralidade seja diminuí-la, muito pelo contrário. Eu acho que ela tá muito à frente. Os outros que precisam enxergar e entender, né, essa visão mais ampliada dessa ideia do que é ser oral, e não simplesmente pensar que oralidade é uma conversa ou falas dispersas que não tiveram a chance ou talvez a maturidade para ser transpostas na escrita. Não é isso, muito pelo contrário. Não, não, isso foi muito claro e nós concordamos com este último comentário, não só eu, certamente todos, mas eu, mesmo já na reta final do nosso encontro, eu vou chamar o Ciat sobre a mesma questão. Nós temos olhado aqui uma constante metamorfose no processo criativo. E quando olhamos o tema, a influência da oralidade dentro das literaturas africanas, olhamos numa dimensão canônica, que é o surgimento dos clássicos da literatura africana. Mas temos um outro processo que vai se metamorfoseando para as novas manifestações artísticas no processo da escrita. Será que dentro deste panegírico olhar literário dos nossos dias ainda há esta dominante do oral, ou dentro do oral vão se encontrando mais outros elementos do labor estético, de preocupações universais, da preocupação do polir, daquilo que o Melo chamaria no catar feijão, esta ideia do trabalho da mecânica da palavra. Muito bem, eu vejo isso sob dois ângulos. O primeiro ângulo é do processo natural e vamos dizer involuntário, porque a partir do momento em que um autor domina não só mais de uma língua, mas domina de memórias e vivências de um espaço, haverá sempre alguns momentos de sobreposição. Isso depois enriquece, porque você vai operar na base da transgressão. Eu muitas vezes, e as pessoas elogiam, aí você foi original. Muitas vezes o que se considera originalidade é, na verdade, dizer as coisas em português usando uma estrutura sintática em um mundo. Porque como não são línguas da mesma matriz, então há elementos sintáticos que não encontram paralelo. Então, por vezes, eu digo em português como eu pensei em um mundo e acaba por ser uma transgressão. E introduz, não digo nova estética, porque não sou o primeiro a começar isso, mas quando você domina mais de uma língua, línguas que não sejam da mesma raiz, tens uma grande possibilidade dessas transgressões irem, na verdade, apimentando o seu processo oficinal, né? Por um lado. Por outro lado, me parece que temos problemas de políticas de Estado. É normal nós que vivemos cá dentro da África nos queixarmos das oportunidades desiguais entre o artista que está cá e quem está na diáspora. Mas depois pensamos, ok, e quem está na diáspora beneficia de quê? Beneficia de investimento, do olhar de organismos também que estão lá fora. O que é que os nossos estados estão a fazer? Penso que temos também que fazer um trabalho de casa. Um deles é compreender que a tradição oral, mesmo até no segmento da literatura, não se encerra na escrita, mas tem que ser algo transversal, presente noutras manifestações. Então é preciso estimular outras modalidades artísticas que tenham a ver com uma perspectiva mais de performance. Estou a falar do teatro, estou a falar das radionovelas, estou a falar do drama radiofônico, que acabam por ser outro mecanismo de manter viva a memória, de manter viva a nossa riqueza, que passa pelo oral. Porque está visto que a indústria da editorial não vai encerrar tudo, e até porque depois há interesse, há também a questão do retorno. Aquilo que eu vejo, o grande desafio qual é? É que embora tenhamos
uma população maioritariamente inclinada para a oralidade, se essa oralidade for vertida em livro, há pouca compra. Depois há uma capacidade, depois a lei mercantil. Opa, o editor quer lucro. Por muito que ele eventualmente tenha sensibilidade com a riqueza oral, mas depois ele vai pôr na balança o que ganha, o que perde. Epá, desculpe uma expressão, lixa-se lá e pende para o Ocidente, absorve e recolhe aquilo que acha que vai ter retorno, porque o Ocidente compra e tem uma expectativa de leitura, algumas vezes exótica. Pronto, é um pouco por ali. Temos que fazer um trabalho muito grande aqui a nível interno, de investimento, de valorização das nossas manifestações e é mesmo por ali, né? Compreender que temos que continuar a fazer esse intercâmbio. Eu volto ao ponto de partida. Os nossos estados têm que dialogar mais. É uma vergonha. O livro de Moçambique aqui não circula, o daqui não circula em Moçambique, não circula em Cabo Verde. E nos encontramos nos PALOP, na CPLP. Portanto, em algum lado, estamos a falhar. A continuar como está, vai desaparecer muito, porque pela lei natural as pessoas vão morrer e não há registro. Pior do que não haver registro é não haver a preservação da memória. É isso que me vou dizer. Muito obrigado, Bonciate. Agradeço também a Ludmila. E antes mesmo dos nossos últimos comentários, eu queria passar a palavra para a Amanda. E Amanda. Olá, pessoal. Bom, vocês gostariam de responder algumas perguntas do público ou nós podemos encaminhar para o encerramento? É como vocês preferirem. Eu creio que seria de todo cortês responder às perguntas. Não é? É a minha sugestão. Estão conosco, já são poucos, são só 8, estou a analisar. Os que estão conosco são tão poucos que merecem todo esse estímulo de responder às perguntas. Beleza, de acordo. Tem uma questão do Fernando. Eu acredito que o Fernando é hispanofalante. Fernando pergunta: questão vital. Onde posso encontrar sites de oral e oralidade, oralidade de Guiné-Bissau ou africanos na internet? Os portais. Alguns portais que vocês gostariam de sugerir, revistas? Olha, eu não saberia dizer algum portal específico de Guiné-Bissau, né? Mas quando eu vou preparar minhas aulas, quando eu vou pesquisar essas questões, eu faço pesquisas básicas de música, né? No YouTube, por exemplo, tem muita coisa. Tem muita coisa na internet, Fernando. Muita música mesmo, tanto música atual quanto mais antigas, né? As letras são mais difíceis de encontrar, principalmente em crioulo. Aí eu me beneficio porque tenho muitos alunos de lá, alunos e alunas de lá. Mas eu não saberia dizer agora algum site específico de Guiné-Bissau. Talvez você consiga grupos no Facebook que sejam de bissau-guineenses, e ali certamente você vai ter muita informação sobre Guiné-Bissau. Ok. Bom, tem uma pergunta que foi feita no começo da mesa. Acredito que o Gociante, ela é direcionada ao Gociante. É da Isabel Boavida. Não me recordo se essa pergunta já foi respondida. Farei ela novamente. Isabel Boavida pergunta: de que modo as histórias ouvidas na infância influenciam a tua escrita ou entram na tua escrita, Gociante? E quanto à língua, o que fazes quanto à língua materna? Obrigado, Isabel Boavida, pela pergunta. Falamos um bocado disso, assim, rapidamente. O que vou dizer é que faço esse trabalho de recolha, tratamento e divulgação da nossa tradição oral. Eu cheguei a receber um prêmio provincial por isso, em 2012, recebi um reconhecimento do Estado. Eu recebi o Prêmio Provincial de Cultura e Artes na especialidade de
ciências sociais e humanas, pelo trabalho etnográfico, mais ou menos, da cultura do mundo, que é o projeto, depois, diluo na literatura. Né? Há esse trabalho, recolho contos antigos, dou forma. O meu livro mesmo, Esse o Homem que Plantava Aves, está também, foi editado no Brasil pela editora Penalux, e pode ser acedido no Amazon. O conto é uma coletânea minha de 15, 14 contos, mais uma fábula. O conto que dá título ao livro, na verdade, é uma recriação de uma historieta que o meu avô me contou. Então, desenvolvi isso, quer dizer, é todo um trabalho de imaginação, mas o ponto de partida é a tradição oral. E neste livro deve haver 3 ou 4 textos que partem da nossa tradição oral, que a pessoa desenvolve, dá nuances de acordo com a sensibilidade. É isto. E a língua, né, como disse, né, a língua está presente, quer introduzindo pequenos trechos, essencialmente isso, quer, como já disse, usando a estrutura da minha língua materna, às vezes para construir a arte, daí introduzindo essa transgressão. Obrigado. Obrigada. Nós temos. O Fernando fez bastante perguntas. Eu vou fazer mais uma dele. Questão vital. Ao contrário do oral para outra e ou narração ou conto base, quanto deve ser traduzido em obras? Eu acho que é uma pergunta direcionada para a tradução realmente das obras, que vem dessa tradição oral. Então, eu acho que, bom, não sei se eu entendi muito bem, Fernando, mas vou tentar responder a partir do que eu compreendi aqui da sua pergunta, né? Eu acho que o artista, o escritor, ele lida com o material da vida, né? E dentro disso a oralidade está incluída, e ele transpõe isso de alguma forma no fazer literário dele. Né? Na hora que ele está produzindo, não sei se você está falando dessa tradução, né? do que ele capta na oralidade e tradução do oral para o escrito. Eu entendi assim sua pergunta, não sei se é isso. Então, eu acredito que esse é o processo, né? A partir da escuta e a partir do que ele percebe no mundo, né? Ou até do que ele não percebe, muitas vezes isso é inconsciente, isso é transposto, isso surge ali na obra. Não sei se surgir é uma boa palavra, porque aí parece que é muito tranquilo, né? E não é tranquilo o processo criativo. Eu não sou escritora, mas negociante pode... É um processo difícil, né? O processo criativo é um processo difícil. Mas eu não sei Deixa eu apenas... o quanto é traduzido, né? Mas acho que existe aí esse processo de transposição, né? De um universo para se formar esse outro mundo, né? Que é o mundo da obra. Pronto. Bom, talvez antes da Amanda ir ao Gunciati, há uma coisa interessante que talvez eu percebi da questão do Fernando. Ele diz, para além desses empréstimos, deste forçar da oralidade para a escrita, qual é o exercício que se tem feito de traduzir este material oral em livro? Não no sentido de empréstimos, não no sentido de forçar esses pequenos elementos, esses pequenos fluidos que acabam passando para a escrita. Mas como é que a gente toma a nossa história oral, os nossos contos, os nossos provérbios, escritos e traduzidos, como diz Coziato, porque a história é dinâmica, nós vamos passando, morremos e vem outros, mas não temos a alma comum. Então, como é que a gente pode preservar esta alma comum? Recolhendo e traduzindo isto. Eu acho que o Ciar já tinha começado a falar do seu livro que ganhou um prêmio em 2012. Eu acho também que em Moçambique temos vários trabalhos como esse. A Paulina é uma das pessoas que para além de emprestar o Shop e o Xangana nos seus livros, como vocábulos, ela tem um livro que é As Andorinhas, que é na verdade uma recolha de algumas histórias que ela foi escutando dos avós na infância e transpôs aquilo em livro. Pois, vá lá. Eu penso que depois,
na produção de literatura, acabamos por ter, não sei se direi especialidades, ou se diremos poucos ou gêneros, né? Há aqueles autores que se dedicam mesmo especificamente à recolha da tradição oral. No caso da Angola, tivemos o Oscar Ribas, que recolheu os missossos, né? Que são os contos, provérbios, adivinhas. Houve autores como o Anhanga Chito, o Mendes de Carvalho, que retratou bastante o português mais ou menos marginal, né? Retratou histórias de vida daqueles espaços que não pensam necessariamente em língua portuguesa. Há vários outros autores que recolhem material do Sul. Estou a falar de José Samuel Cacuege, um pouco Soberano Canhanga. No espaço de Benguela tivemos o já falecido autor Raul David. Esses têm uma obra objetivamente virada para a lei. Depois há outros, como no meu caso e vários outros, que alternam, né? Entre uma literatura mais, digamos, focada para ali, mas quase que etnográfica, e outros, pronto, e uma escrita mais universal. Agora, não tenho obra minha assim traduzida, mas participo em antologias ou coletâneas que foram traduzidas. Tenho uma experiência. Em 2013 estivemos na Feira do Livro de Jerusalém, em Israel. Fomos lançar a coletânea Balada dos Homens que Sonham. Era conto de escritores angolanos. E tivemos essa dificuldade. Por exemplo, nós escrevemos em português e há dizeres que tu projetas o personagem a falar numa língua local e pões aquilo dito na língua do personagem com uma nota de rodapé, mas a tradutora para o hebraico fez tábua rasa, converteu tudo para hebraico. Portanto, aquela obra, né, se for no espírito da pergunta, a versão da nossa coletânea em hebraico cilindra as línguas africanas de expressão que não sejam português, quer dizer. Então, provavelmente, quando há muito mais tempo, há sempre a possibilidade de negociar. Eu penso que se os dizeres de um personagem foram projetados na sua língua, e não a língua veicular do livro, na tradução devia se manter a língua original do personagem com a nota de rodapé para a língua traduzida. Depende sempre da sensibilidade e do grau de exigência dos autores, acho. Nós temos um comentário que eu acho que vale a pena ler, do Paulo Seara. Ele diz: a literatura vem da academia e do setor editorial que apareceu para colmatar as necessidades de leitura das classes eruditas e da classe média no século XIX. Isso é transversal à África ou às classes populares de Portugal ou Brasil. Muito poucas pessoas sabiam ler e escrever e tinham suas práticas endógenas, onde a oralidade, a cantiga popular, assumiu um espaço mais tarde ocupado pela academia, o ensino, o escritor profissional. Um pouquinho do que vocês falaram também. Nós temos Você gostaria de falar, Gociante? Assim. Temos uma pergunta do Jorge Rimar. Chegou agorinha. Em 1973, 74 e 75, fui publicando poesia muito inspirada na oralidade nhaneca, pois sou natural da Huila, no sudoeste angolano. Em 1975, publiquei o livro Ovati Ilongo, Gente da Terra, que teve muita dificuldade em ter leitores, pois quem entendia do que se falava não entendia o mesmo na escrita. Será que ainda é assim, decorrido tanto tempo? O que nos diz o Gociante sobre isso? Muito bem. Vamos começar pela última, que vai nos levar para um problema crônico que não se resolveu ainda em Angola. Se é já uma verdade universal que a grafia das línguas é, na verdade, algo convencional, há quem lhe chame artificial, porque, no fundo, é uma codificação que surge não natural. No caso da Angola, temos um problema ainda pior, que é o seguinte: a codificação das línguas, penso que isso se aplica em outros países de expressão portuguesa em África, foi feita pelos estudiosos ocidentais, que dominavam a escrita, que dominavam também a questão da a herança de Gutenberg, né? Então, o que acontece? Algumas vezes,
foi feita esta normalização da língua a partir da proximidade sonora por não falantes da língua. No caso da Angola, tens uma grafia que é de influência católica, que reflete muito mais a visão, digamos, sobranceira do Portugal colonial. Depois tens uma escrita evangélica do movimento protestante, como é de imaginar, que procurava negar a grafia colonizadora e aquela que foi depois absorvida como sendo a grafia convencional das línguas de matriz banto. Esta dupla regência tinha uma confusão enorme. Já era a altura de padronizar, mas não se padronizar, quer dizer, é padronizar, mas essa padronização tarda. Então isso vai complicar, porque na oralidade os católicos e os protestantes entendem-se lindamente, mas quando chega no texto escrito, há dualidade de grafia. Então isto vai complicar ainda mais o que nosso amigo Jorge, sei que o nome é Arrimar, eu tive um colega Jorge Arrimar e tenho essa, estar a enganar-me, sei que o sobrenome é Arrimar. Eu tive um colega Jorge Arrimar e às vezes quando leio esse nosso colega escritor, eu me engano sempre, peço perdão. Mas é isso que estou a dizer. Enquanto em Angola não se padronizar a escrita para daí ser ensinada, massificada e incrementar a produção da literatura nas línguas nacionais, toda obra que sair estará sempre sujeita a esta dicotomia. Esse é o problema que temos. E eu que me desencorajo. Eu, por exemplo, tenho a ambição de um dia publicar algo bilíngue. Penso que é injusto os contos que eu recolho na tradição oral serem só retratados em português. Mas este quadro atual a mim não estimula. Isto é um problema do Estado, não é dos autores, mas que prejudica. Este eu creio que é o problema, que se arrasta desde os anos. E depois tem mais um problema. A tradução da Bíblia leva séculos e séculos de idade. Já está arcaica. Não tem havido um trabalho de atualização. Houve, nos últimos tempos, a normalização, né? Quer dizer, a atualização da norma pelo Instituto Angolano das Línguas Nacionais, mas que não tem sido publicitada. Ou seja, os poucos intelectuais que dominam escrevem com base na norma atual, mas a grande produção bibliográfica que existe é na língua, quer dizer, no código, que está bastante arcaico. É um trabalho profundo que tem que ser feito. Eu penso que respondi à segunda. A primeira já me esqueci, se me puderem ajudar, por favor. Era mesmo Jorge Arrimar. A primeira, penso que as perguntas do confrade Jorge Arrimar estão respondidas. Havia mais uma ou outra que me escapou. É, na verdade, um comentário Ah, que foi tá bem, feito. tá bem, pronto. Está resolvido. Amanda? Bom, pessoal, por agora não temos mais perguntas. Temos um comentário do Fernando que diz: parabéns a vós. Sois sinal do intercâmbio possível e necessário entre países africanos de expressão portuguesa e Brasil. Há sabedoria, inteligência e conhecimento na oralidade a enriquecer a escrita, diz Fernando Corrêa. E por agora não Obrigado. temos mais perguntas. E é só agradecer a todos que participaram e terminar agora com o Kawendimba, que é uma pena promissora da nossa literatura e um dos continuadores no que se refere à recolha da tradição oral africana, angolana, barra e, sobretudo, do espaço Vimbundo. É um conterra nosso e vai enriquecendo o seu olhar com essa vivência entre Angola e Europa. Também gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que eu gostei muito de conhecer o Gociante, o Dionísio e a Amanda. E só isso. Muito obrigada, gente. A gratidão é toda nossa por vos ter tido nesta quase mais de 1h30 a discutirmos sobre o impacto ou a força da oralidade dentro da literatura em língua portuguesa e sobre outros desdobramentos que foram surgindo deste tema. E eu vou passar agora a palavra para a Amanda e, como anfitriã,
e faça as honras da casa. Dionísio, permita-me Mais só, uma vez, meu muito permita-me só obrigado. transgredir, agradecer-te a ti também por este intercâmbio, a Ludmila, a Amanda e a todos os pensadores deste projeto e que mais espaços surjam com outros intervenientes. Muito obrigado. Pessoal, eu, em nome de toda a organização, também gostaria de agradecer a presença de vocês, todos os participantes, Dionísio, Ludmila e Gociante. É uma pena que os outros dois, o Marcelo e o Antônio, não puderam comparecer. Esperamos que eles nos acompanhem em outra oportunidade. Também agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam. Peço que fiquem conosco no Templo de Escritas, porque no dia 27 nós teremos a nossa 13ª mesa, Plano Nacional de Leitura em Moçambique, Implementação, Estratégias e Desafios, e será nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Muito obrigada a todos, excelente noite.